Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Estamos aqui mais um dia colocando lenha na fogueira, aquecendo o nosso coração para as coisas do reino. E hoje eu quero falar com você sobre o alvo da sua fé, da sua caminhada cristã. Algo extremamente valioso e que para onde todos nós caminhamos, alguns conscientemente, outros não, que é o destino final da nossa caminhada cristã, sobre o dia em que estaremos com Deus na eternidade. A entrada do reino dos céus será definida não por mérito ou por esforço, mas por posicionamento e entendimento correto. E o que de fato determinará a nossa entrada nesse reino é se somos conhecidos por Deus ou não. Então hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Conhecidos por Deus. Como ser conhecido por Deus? A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: manifeste na terra a vontade do céu. Manifeste na terra a vontade do céu. Mateus 7, verso 21 e 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quando a Bíblia traz as palavras do próprio Jesus, transcritas ali pelos seus discípulos, nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque Jesus está muitas vezes esclarecendo coisas que já haviam sido ditas e que tinham sido mal interpretadas. Nessa passagem, então, Jesus está nos dando a chave da eternidade, que é fazer a vontade de Deus, que é ser conhecido por Deus. Ele está advertindo, alertando que o ingresso no reino, a entrada ao reino do seu Pai, não está ao alcance da nossa vontade, dos nossos desejos, mas sim da vontade do Pai. Ele está advertindo que chamá-lo de Senhor não é o suficiente. Está dizendo que profetizar em nome dele não é o bastante. Expulsar demônios e fazer milagres não é o segredo para a eternidade. Veja, ele deixa claro que o que de fato importa e importará naquele dia é ser conhecido por ele. Ele começa dizendo que fazer a vontade de Deus é o bilhete de entrada do reino, e termina dizendo que recusará a entrada de muitos, dizendo: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Com isso, Jesus está nos dizendo, na verdade, que o reino de Deus está reservado para quem de fato é conhecido por Deus, e que Deus conhece, na verdade, aqueles que estão dispostos e disponíveis para fazer a vontade dele aqui na terra. Agora veja, Jesus não está condenando os milagres, a expulsão de demônios. Na verdade, ele ordenou que fizéssemos isso e ainda nos motivou dizendo que faríamos obras maiores do que as dele. Jesus estava condenando de fato aqui um estilo de vida cristã que se baseia e se resume em tão somente fazer as coisas em nome dele, sem de fato conhecer e ser conhecido por ele. Estava nos alertando para o que de fato importa, que não é o quanto fazemos, mas o quanto somos conhecidos por ele. Não é o quanto trabalhamos por ele ou o quanto vamos à igreja, e sim o quanto de Cristo, o quanto dele há em nós, o quanto da vontade do seu Pai manifestamos aqui na terra. Sabe, nós precisamos entender que nós somos chamados para manifestar aqui na terra a vontade de Deus, e que assim nós somos conhecidos por Deus. Thomas Boston diz: o maior desastre da eternidade não será descobrir o inferno, mas descobrir que nunca se pertenceu verdadeiramente a Cristo. Sabe, nós devemos caminhar no sentido contrário do que essa frase diz. Nós devemos caminhar na direção certa, na direção de ser conhecido por Deus, de relacionar com Deus, de buscar Deus, de deixar Deus habitar dentro de nós, para que a gente consiga manifestar aqui de fora, na terra, a vontade suprema dele. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração:
colabore para o que Deus está fazendo. Colabore para o que Deus está fazendo. Mateus 10, verso 32 e 33 diz: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Veja, essa é outra ocasião que Jesus ilustra o momento de separação na entrada do reino. Esse é um outro momento que Jesus explica como funciona o céu. E eu quero fazer o link, a conexão entre esse versículo e o primeiro que lemos agora há pouco. Porque para mim Jesus está falando a mesma coisa. Aqui ele destaca duas ações, duas atitudes, dois posicionamentos: confessar e negar a Cristo. Confessar aqui, nos originais, está como uma expressão de declarar ou dizer a mesma coisa que o outro. E negar é o ato de recusar algo. Não quero. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que a Bíblia está nos dizendo com isso, na verdade, está dizendo que confessar Jesus é o mesmo que ser conhecido por Deus. Que é, na verdade, declarar aqui na terra o mesmo que Deus está declarando no céu. Enquanto negar Jesus é o mesmo que recusar o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Isso nos mostra que somos conhecidos por Deus, não pelo que fazemos, mas pelo quanto de Deus verdadeiramente professamos aqui na terra. Então permita ser um canal de Deus na terra. Há um rio que corre do trono, e esse rio flui através de mim, através de você, e vai tocando as pessoas. Não recuse o que Deus está fazendo e o que está por fazer. Colabore para o que Deus está fazendo. Sabe, assim você está confessando o que Deus está fazendo. Assim você está declarando o mesmo que Deus está declarando. E assim você está colaborando para o que Deus está fazendo. E, consequentemente, será mais conhecido por Deus. J. Campbell Morgan disse: confessar Cristo é permitir que a sua verdade encontre voz através da nossa vida. Confessar Cristo é permitir que a sua verdade encontre voz através da nossa vida. E a verdade de Deus, ela quer encontrar voz aqui na terra. E a sua vida é o canal para isso. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. A nossa força não importa, a nossa perseverança sim. A sua força não importa, a sua perseverança sim. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, o livro de Apocalipse é a revelação do fim dos tempos que Jesus mostrou para o seu discípulo amado, João. João foi o único discípulo que presenciou a crucificação de perto. Os demais ali se dispersaram. Acredito que foi por isso que a revelação de Apocalipse, o fim dos tempos, foi dada exatamente para João, porque ele viu a crucificação. Pois só tem revelação quem de fato olha para a cruz, não nega Jesus e persevera com ele até o fim. E nessa revelação, Jesus dá instruções para João escrever muitas coisas, dentre elas 7 cartas, uma para cada igreja, uma para cada nome de uma igreja. E que na verdade não são 7 igrejas físicas, são 7 fases que o povo de Deus passaria ao longo dos séculos seguintes e que nós, eu e você, estamos incluídos nessa linha cronológica. Mas veja algo que Jesus diz para um tempo específico que acabamos de ler. Nesse trecho, Jesus fala sobre alguém que tem obras e que ele aprova a conduta e que por isso coloca diante dele uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Mas ele deixa um tesouro logo no final do verso 8, quando diz: Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus está nos mostrando que o que importa não é o tamanho da nossa força, mas o quanto da sua palavra guardamos e o quanto nele perseveramos. Lembra que negar significa recusar algo e confessar, declarar a mesma coisa que alguém está declarando? E quanto negamos Jesus, estamos, na verdade, nos recusando a fazer parte daquilo que ele está fazendo. E a verdade é que nós, muitas vezes, nos encontramos sem força para orar,
sem força para ler a Bíblia, sem força às vezes para só escutar a palavra. Mas não importa o tamanho da nossa força, importa o tamanho da nossa perseverança e permanência. O que importa é continuarmos buscando, aquecer o nosso coração, não deixar a chama dentro de nós apagar. Entenda algo, é mais fácil manter um fogo aceso do que reacender algo que já apagou. Então não deixe essa chama dentro de você se apagar. Porque o que importa não é orar muito, é orar sempre. É melhor orar 5 minutos todos os dias, mesmo que seja dirigindo, do que 3 horas em um dia e passar semana, meses sem orar. Importa não é ler muito da Bíblia, mas é ler sempre. Importa não é escutar muitas palavras, é escutar sempre e, consequentemente, aplicar o que se escuta. Perseverar na presença, permanecer em Jesus, e isso é ser conhecido por Ele. Esse é o ingresso do reino, a chave da eternidade. Amém? Thomas Kelly disse: a presença de Deus é encontrada mais facilmente por quem permanece do que por quem apenas visita. Então decida permanecer na presença de Deus. Assim você será conhecido por Ele. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta. O Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece as dúvidas, o Senhor conhece as dores, as necessidades, o Senhor conhece o coração dessa pessoa que me escuta. E eu oro por ela, Pai, para que o Senhor venha trazendo graça, trazendo força, trazendo sabedoria, trazendo direção, abrindo as portas, Papai, corretas, para que ninguém venha fechar. Deus, o Senhor conhece a força que essa pessoa tem, o Senhor conhece a fraqueza que essa pessoa tem. E eu intercedo por ela para que ela consiga permanecer na Tua presença. Visitar não, Pai, mas permanecer sempre na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por ela, Pai, para que ela seja de fato conhecida pelo Senhor e que conheça cada vez mais o Senhor e a Tua presença, e a Tua graça e o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Deus, que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu sobre a vida dela. Esse é o meu desejo e a minha oração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, que hoje realmente seja um dia de boas notícias na sua vida. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, deixe que Deus faça o que precisa ser feito. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.